Grande abraço para você ligado no SBT Esportes Interior, no TH+, SBT Interior. Terminou a Copa do Mundo, a gente vai falar muito sobre isso a partir de agora. Eu, Weber Lima, ao lado do meu parceiro, Renan Teixeira. Tamo junto, Renan. Ótima semana pra você. Pra nós. Vamos lá, Weber Lima. Volta lá no Weber Lima 10. Weber Lima 10 na tela pra você me seguir no Instagram. Ou Renan Teixeira, o nosso Renan Oficial 5. Para você participar conosco é muito fácil. No 11 939 100 Mandar um beijo para Carla Zipper, lá de Presidente Venceslau, que mandou a mensagem. E a gente trocou uma ideia sobre futebol, principalmente falamos de Copa do Mundo. E teve mais. Teve mais. Quem? O Clóvis Ferreira também. Um abração para ele, muito obrigado por ter participado com a gente aí pelo WhatsApp. Clóvis Ferreira de Marabá Paulista, uma cidade nova que eu nunca tinha ouvido falar. Legal, tá aí acompanhando a gente, participando. Mandem mais mensagens aí que a gente troca uma ideia aí sobre esporte, sobre futebol principalmente, né? Então vamos lá, ó, mande aí 11 939 100 453. Eu falo para vocês, mandou, a gente conversa com você. Para falar das coisas do futebol, para saber se você está curtindo o programa, enfim, participe conosco. Bom, vamos falar da final da Copa do Mundo, que deu Espanha. A Espanha derrotou a Argentina por 1-0 e tá ali no telão, a gente começa a ver a jogada do gol da Espanha, Ferran Torres, que teve uma temporada muito boa no sofrido contra a Bélgica. Contra a Bélgica nas quartas de final. Isso. Para a gente ter a noção, ontem o Dibu Martínez fez 5. E quem teve garoto de 17 anos fazendo gol em final de Copa do Mundo e em semifinal de Copa do Mundo? Só um também, só o Pelé. Mas é o seguinte, vamos agora para um jogo de solteiros contra casados. Foi assim o terceiro lugar, onde a Inglaterra conquistou o seu terceiro lugar, tá aqui no telão. Vamos ver lá, o jogo lá de churrascão, sabe, os caras... O Bellingham fez esse golaço, mas comprometimento zero no jogo. Mas foi animado, né? Você vê, é tipo esse jogo de fim de ano que a gente vê. Você comemoraria esse terceiro lugar depois do que aconteceu na semi? Não. Eu também não. Assim, não comemorar, não, mas eu respeitaria, né? Receberia, obviamente, a medalha e não tiraria, respeitaria, porque é um feito, né? Você jogar uma Copa do Mundo já é um feito muito importante. Eu nunca passei nem perto disso, então eu teria a medalha com respeito, mas comemorar... É demais, né? Demais. Ainda mais, como você falou, da forma que foram eliminados. Da forma que eles não estavam no outro dia, na grande final. Isso que é o detalhe, né? Bom, vamos falar do nosso Campeonato Brasileiro. Gols na tela de Fluminense e Red Bull Bragantino. O Bragantino que saiu na frente com o gol do Sacha. E o Bragantino tava ficando bem na fita, viu? O Bragantino tava bem demais. Um belo gol do Sacha. E depois a gente vai ter o gol do Fluminense com o Inácio. Sabe quanto mais ou menos de acréscimo? 14 minutos de acréscimo. Uma vergonha, cara. 14 minutos de acréscimo, a gente vai ver o gol do Fluminense, que segura o Bragantino. O Bragantino ia a ponta, hein? Ia chegar ali para brigar com o Flamengo e Palmeiras, Renan. Passaria o Fluminense, né? Sim. O empate no final foi bom. Aí já tava com 2 expulsos do Red Bull e um pro Fluminense, e o Red Bull treinado pelo... Agostinho, Santana e Fabinho expulsos, John Kennedy também expulso pelo Fluminense. Exatamente, numa confusão que teve ali no fim do jogo. E o Red Bull que fez um grande jogo, hein, Weber? Eu gostei do jogo do Red Bull, bem treinado pelo Mancini. Mancini faz um bom trabalho. Faz um bom trabalho, um time bem organizado, bem postado dentro do campo, fez um grande jogo no Maracanã, cara. Me impressionou. E daí nesse final aí ficou essa pressão, chuveirinho na área toda hora, com um jogador a menos dentro do campo, ficou difícil segurar. Mas um ótimo jogo aí do Red Bull Bragantino. Tivemos também pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia e Chapecoense. Já aqueles jogos atrasados, quer dizer, a Chape já chegou ao jogo certinho, né? 18 partidas e a Chapecoense perdeu para o Bahia. Rodrigo Nestor bateu no meio, fez o primeiro gol do Bahia, depois o Gomes faz o segundo. O Bahia que tem ainda uma partida a fazer ainda, Renan. E o Bahia, se eu não me engano, está na quinta colocação, exato. Né? Pode até subir um pouquinho mais. O time de Rogério Ceni, que jogando em Salvador sempre é muito difícil de ser batido, né? E a Chape que parou mal, né, antes da Copa e volta. Continua mal. Difícil. Só pega o Flamengo agora no meio da semana.
É complicada a situação da Chape. Com certeza, a Chapecoense, que já está pensando na Série B do próximo ano, é um dos garantidos. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu avisei, o Mirassol vai reagir. Já começou o Mirassol. Já está ali a 2 pontos do Santos, que é o primeiro. É verdade que o Mirassol tem um jogo a menos, mas é contra o Flamengo, no Maracanã, é jogo difícil. Mas tem uma partida contra o Vasco. O Mirassol pega o Vasco em São Januário e vejo totais possibilidades do time de Mirassol conquistar a sua vitória. A gente vai falar sobre isso, sobre a Série B. O Novo Horizontino realmente não foi bem fora de casa. Vamos falar da Bezinha. Que jogaço na Bezinha entre o José Bonifácio e o América. E lógico, da Copa Paulista, da Liga das Nações de Vôlei, o Brasil tá fora. Tudo isso e muito mais no segundo bloco. Só lembrando para você, participe conosco no WhatsApp 11 939, tá aí na sua tela, 10453. Mande sua mensagem, participe conosco do SBT Esportes Interior. Mande a sua mensagem. Eu e o Renan vamos responder a você no WhatsApp, tá certo? Rápido break, voltamos já já com SBT Esportes Interior. Voltamos com SBT Esportes Interior para falar das coisas da nossa região. Começar falando do Mirassol. Mirassol está reagindo. Vamos. Eu gostei muito desse período nosso. Gostei muito de quem veio, gostei muito de quem está, porque é importante estar de coração. Então, isso se refletiu hoje. Não foi perfeito, porque fazia tempo que não jogava, mas foi bem. Acredito que a nossa equipe foi superior e mereceu o resultado. Bom, tá aí o Mirassol que mereceu vencer e já começa a olhar ali o Santos, o Grêmio. O próprio Vasco. O Vasco o Vasco tá dentro, né? Primeiro dentro da zona de rebaixamento. E é o próximo adversário do Mirassol. Mas é fora de casa. Mesmo assim, é um resultado completamente possível, na minha visão, para o Mirassol, que fez um grande jogo. Na verdade, um grande primeiro tempo, mas um jogo todo muito equilibrado. E você vê muito do trabalho do treinador, né? Que eu tenho total confiança que ele vai conseguir, junto com esses jogadores, tirar o Mirassol dessa situação. Foi um jogo muito consistente, um jogo muito equilibrado. Bem bom o jogo do Mirassol mesmo. E consegue essa vitória. O tempo de parada da Copa para início, né, pela essa primeira amostragem, já mostra que foi um grande trabalho, um ótimo trabalho, aproveitou bem o tempo ali, o Rafael Guanais. Uma vitória que traz a confiança para enfrentar o Vasco fora de casa. E o Novo Horizontino perdeu mais uma fora de casa, vinha de uma sequência maravilhosa, mas acabou sendo derrotado errado a saída de bola. Vitinho aproveitou logo no início do jogo, a 2 minutos de partida, o Fortaleza abriu e com esse gol venceu a partida. E o Tigre permanece com 30 pontos e cai para a 6ª colocação. Foi ultrapassado justamente pelo Fortaleza, que entrou no G4 na disputa pela Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Anderson Moreira lamentou a derrota, mesmo diante das boas chances que o Novo Horizontino teve no jogo. Criamos muitas oportunidades, algumas com boas tomadas de decisão, outras nem tanto. E aí é lamentável a gente poder hoje também sair derrotado, já que a gente criou várias possibilidades, situações de ter o controle do jogo e buscar o resultado, né? Mas faz parte, nós temos já um pouquíssimo tempo para poder recuperar. Uma viagem difícil para a gente poder voltar e enfrentar aí o Criciúma em casa. Bom, o Criciúma em casa, tá na briga, tá lá em cima, adversário difícil. É uma pena que o Novo Horizontino não conseguiu nenhum ponto, Renan, fora de casa. Eram 2 jogos difíceis e perde para o Operário, que ultrapassa o Novo Horizontino, perde por Fortaleza, que ultrapassa o Novo Horizontino também. A se lamentar e principalmente a forma que sofre o gol, Esse tipo de gol não pode sofrer com 2 minutos de jogo, uma saída pressionada, bola, né? Arriscada por dentro. Daí você perde por esse. Até jogou bem depois o Novo Horizontino, até conseguiu equilibrar o jogo e ter, em vários momentos, o controle do jogo, já que estava atrás no placar, mas não foi eficiente nas finalizações. O que não pode é você perder com uma falha dessa.
uma saída por dentro, pressionado, né, dando oportunidade com 2 minutos de jogo. E esse gol que fez com que o Novo Horizontino perdesse o jogo e agora está numa situação mais complicada na tabela. Ainda no G6, né, pro playoff, mas se complica ali na tabela. Vai precisar fazer o fator casa, o Novo Horizontino. Mas agora a gente vai falar da Bzinha da semifinal. Só para você lembrar, no primeiro jogo terminou 0-0 José Bonifácio e América e José Bonifácio. E aí, meu amigo, que jogo eletrizante. O José Bonifácio sai na frente, né? O José Bonifácio de cara sai na frente, né? No primeiro tempo dominou o jogo o José Bonifácio e vencia por 2-0. E a gente está vendo aí os gols, né, da partida, um gol de muita sorte, né? Primeiro gol e depois o segundo gol. Aí você... Os dois no finalzinho do primeiro tempo. Aí você fala, tá garantido, né? 2-0, só que aí o América começa a reação. O time comandado pelo Quinho Fortiarini se reorganizou, marcou 4 gols e eliminou o time do José Bonifácio. A gente tá vendo os gols aí, com o Aislan e depois o Édipo. A virada vai vir com o Pedro Eide e o Alan, que vai fechar o placar aos 51 minutos. Então a gente começa aí com o Aislan fazendo o primeiro gol do América, ele diminuiu. Depois a gente vai ter o Pedro Uede, ou melhor, o Édipo, né, que deixou tudo igual. Aí o Pedro Uede faz o terceiro e aos 51 minutos o Alan fecha o placar. 4-2, o América terá na semifinal Itaquá. As datas e os horários ainda não estão definidos, Renan. Quer dizer, realmente uma virada espetacular, Renan. Espetacular, e que jogo maluco, né? Um jogo maluco, né? Faz 2-0 ali o José Bonifácio no finalzinho do primeiro tempo, só que com menos de 10 minutos já tem o empate do América, né? Daí isso equilibra de novo o jogo, traz o América de novo pro jogo e consegue depois uma virada espetacular. Não é normal a gente ver isso no futebol, né? Esse tipo de virada não é normal a gente ver, né? Jogo espetacular, coloca o América na semifinal e aí motivado com grande possibilidade do acesso. E tivemos também a Copa Paulista, o Grêmio Prudente estreou com derrota na Copa Paulista, jogando fora de casa. O Carcará perdeu por 1-0 para o Marília, na noite de sexta-feira no estádio Bento de Abreu, pela primeira rodada da competição. O único gol da partida foi marcado por Carlos Alberto, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, a equipe prudentina pressionou em busca do empate, mas não conseguiu evitar o revés na estreia. O próximo compromisso do Grêmio Prudente será na segunda-feira da semana que vem, quando recebe o Bandeirante em casa em busca de reabilitação. Começou mal aí o Grêmio Prudente. Vamos falar do Bandeirante e Linense, também início da Copa Paulista. A gente tá vendo aí o jogo que ficou no 0-0 na estreia da Copa Paulista, jogando em casa no estádio Pedro Marim Berbel, em Birigui. O Beck criou boas oportunidades, mas desperdiçou as chances e ficou no 0-0 pela primeira rodada do Grupo 1. Com o resultado, os dois times somam um ponto e dividem a segunda colocação na chave. Na próxima rodada, o Bandeirante visita o Grêmio Prudente, enquanto o Linense recebe o Marília. E para a gente fechar o programa de hoje, vamos falar da Liga das Nações de vôlei masculino. Vamos lá com as imagens da seleção brasileira. Não era, como eu disse, o objetivo esperado. Agora é voltar ao Brasil. Retornamos diretamente para Saquarema, centro de treinamento, onde reiniciamos os trabalhos, ou demos continuidade. O plano contemplava, obviamente, a ida para a Europa e depois China para jogar as finais, mas não tendo conseguido o objetivo, é retornar ao trabalho, seguir trabalhando até o final de semana, uma pequena folga no final de semana, retorno na próxima semana, visando alguns amistosos, alguns jogos importantes em agosto para preparação para o Sul-Americano, que classifica para as Olimpíadas. Uma etapa muito importante contra uma grande equipe que é a Argentina. Realmente chama atenção, né? O vôlei brasileiro descendo ladeira, Renan. Tem caído de rendimento, sempre foi referência e tem caído de rendimento e é preocupante, né?
mas o Bernardinho, um cara mais do que experiente, mais do que vitorioso, ele sabe detectar onde estão os pontos que fizeram com que o Brasil descesse tanto nível, caísse tanto nível, e ele com certeza vai voltar a fazer do Brasil um time vencedor, vitorioso. E amanhã estaremos de volta, Renan. Obrigado. Obrigado a você, obrigado a sua audiência, o seu carinho. Voltamos amanhã com muito mais no SBT Esportes Interior. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.